Divisão de fração, gente. Todo lugar que tu vai pesquisar, que tu vai estudar, que tu vai aprender, que tu vai ensinar divisão de fração, ela começa com uma poesia. E eu vou botar aqui a poesia para não ficar para trás, né? Divisão de frações. 2 pontos. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Essa é a poesia que ensina a divisão de fração. Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Como assim, professor? Vamos lá. 1/2 dividido por 3/5. Divisão de frações. A primeira é a que está em cima, né? 1/2. Repete a primeira. Vezes o inverso da segunda. 5/3. Era 3/5, o inverso é 5/3. E aí, acabou? Acabou. Isso aqui já não é mais divisão de fração. Já é uma multiplicação de fração. Tu vai fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Portanto, 1/2 dividido por 3/5 nada mais é do que 5/6. Tá? Vou criar mais uns exemplos assim. E aí vou fazer uns exemplos, tentar fazer um pouquinho diferente alguns daqui a pouquinho. 3/4 dividido por 5/7. Divisão de fração. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. 7/5. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Divisão de fração. Vamos lá. 2/3 dividido por 4/5. Divisão de fração. Repete a primeira, 2/3, vezes o inverso da segunda. 5/4. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Terminou? Simplifica. Dá para dividir por 2 e por 2. 5/6. Professor, eu podia simplificar aqui antes? Podia. Ganha tempo e agiliza o processo. Mas o que eu estou preocupado? Estou mais preocupado com isso aqui, por enquanto. Com a poesiazinha. E cuidar com ter atenção, né, na hora da escrita. Porque às vezes pode acontecer assim, ó. 1 dividido por 1 dividido por 3. Se o cara não está ligado, não sabe se é 1 dividido por 1/3, se é 1/1 dividido por 3, tem que estar antenado. Geralmente, o risco, né, o traço de fração que manda, ele é maior ou é um pouco mais grosso, mais destacado. Né? Então, aqui eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo 1 dividido por 1/3. Como é que faz? Cara, é a mesma coisa. Divisão de fração. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. 1 vezes 3/1. 3/1 é 3. 3 vezes 1 dá 3. E aqui, como eu falei, né, os exemplos eu ia tentar fazer um pouco diferentes, para não ficar todos idênticos. Mas o processo é sempre o mesmo. 7 dividido por... Deixa eu fazer um exemplo diferente. 7/5 dividido por 2. Está aqui, ó. 7/5 dividido por 2. Divisão de fração. Repete a primeira, vezes inverso da segunda. 1/2. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 2, 10. Sempre assim, gurizada. Sempre assim. Mas eu não me canso de dar exemplo, porque eu sei que é sempre assim, mas a gente esquece. Esquece. E não se dá conta que é uma divisão de fração, sabe? Na hora de fazer mesmo, tu... Opa, e agora? Para onde eu vou? 4/9 dividido por 2/5. Vai ficar 4/9 vezes 5/2. Repete a primeira fração, né, gente? Vezes o inverso da segunda fração. Ó, aqui
4 vezes 5, 20. 9 vezes 2, 18. Simplificando tudo por 2, 10 nonos. 10 nonos. Como eu falei para vocês, minha proposta é mostrar os porquês das coisas. Então, vou mostrar para vocês por que isso aqui acontece. Por que divisão de fração repete a primeira vezes o inverso da segunda. E, cara, é uma coisa tão boba, tão simples até, que eu não sei por que vocês não aprendem quando estão lá na educação básica, né? No ensino fundamental. Para a gente lembrar, para a gente entender por que repete a primeira vezes o inverso da segunda, eu vou lembrar do processo de divisão. Quanto que é 12 dividido por 4? Dá 3. 3 vezes 4, 12 e dá 0. Olha só. 12 dividido por 4 é 3. Se esse cara que está dividindo passar para lá, vai ficar multiplicando. 12 é igual a 3 vezes 4. Então, esse processo todo aqui, tem duas maneiras de ver, né? Uma maneira é essa aqui. E a outra maneira é essa aqui. Esses caras vão me ajudar a entender por que repete a primeira e vezes o inverso da segunda. Vou pegar um exemplo que já está feito aqui para ficar mais claro até para vocês. Pegar o primeiro exemplo. Poderia pegar qualquer um deles, tá? Pegar o primeiro porque foi o primeiro. 1/2 dividido por 3/5. 1/2 dividido por 3/5. Olha só. 1/2 dividido por 3/5. 1/2 dividido por 3/5. Cara, 1/2 dividido por 3/5 vai dar um valor que eu não sei qual é. Não sei qual é, né? Sei lá, x. E aí eu vou fazer esse vezes esse, ou seja, 3/5 vezes x, 3x sobre 5. E aí vem para cá, fica menos, né? Tiro 3x sobre 5. Esse menos esse é igual a 0. Tá? Só não sei que número é esse aqui. Olha só o que está escrito aqui. 1/2 menos 3x sobre 5 é igual a 0. Eu vou pegar e vou passar esse menos 3x sobre 5 para lá. Vai ficar assim, ó. 1/2 é igual a 3x sobre 5. Tranquilos? Quero saber o valor de x. Por isso que eu estou isolando o x. Aí, esse 5 que está dividindo vai passar para cá multiplicando, certo? Vai ficar 1/2 vezes 5 é igual a 3x. Esse 3 que está multiplicando vai passar para cá dividindo, né? Então vai ficar 1/2 vezes 5 dividido por 3 é igual a x. A resposta, ou seja, esse número aqui que eu estou procurando, é 1/2 vezes 5/3. Olha só, 1/2, a primeira fração que está aqui. Vezes, está aqui. 5/3 é o inverso do que está aqui embaixo, 3/5. Por isso, só por causa desse processo, que a gente faz divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. E a resposta? 1 vezes 5. Esse x vai ser 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. A resposta é 5/6. Só por causa desse processo aqui de multiplica em x, né? Meios por extremos. Esse 5 vai para lá, esse 3 vem para cá. Só por isso que a gente diz essa poesia toda e fica com essa coisa extremamente abstrata. Tem uma tirinha do Calvin,
que ele diz que a matemática é que nem religião. As pessoas falam as coisas e a gente acredita, sem saber por quê, sem saber de onde vem, para onde vai. Claro que é uma tirinha, né? É humor, mas não pode ser assim, gente. E aí, quando eu peço perguntas para vocês, todos, eu começo sugerindo que vocês perguntem sempre para os professores, para o colega, para quem quer que seja. Pergunta por quê. Quando o professor chegar e disser assim, gente, divisão de fração, repete a primeira vez o inverso da segunda. Por que isso, professor? Quando vocês começarem a entender os porquês, nossa, vocês vão ver como a matemática faz sentido. Como tudo se entrelaça de alguma maneira. Dou um exemplo. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo sobre 2a. Levanta a mão e pergunta, professor, por quê? Da onde veio esse negócio? E aí vocês vão começar a entender os processos. Não só decorar. Porque quando vocês só decoram, se vocês esquecerem, deu, vocês não sabem mais matemática. Eu canso de ouvir gente, adulto já, formado, já está aí profissionalmente estabelecido, e aí a pessoa me diz assim, nossa, na época de colégio eu era muito bom na matemática, agora não lembro mais de nada. Então significa que ela não aprendeu, ela decorou aquele monte de coisa e foi embora. Às vezes, decorar basta. Mas para a gente, no nosso momento atual, e prestes a encarar o Enem, decorar não basta. Algumas coisas a gente precisa decorar, mas outras não sozinhas assim não servem para a gente. Decorar por decorar não serve.